Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de O Resgate de Jéssica. Eu estava pensando bastante sobre o que seria interessante falar nesse primeiro episódio. Eu confesso que tem muito assunto, muitas coisas, então foi bem difícil escolher. Mas depois de tanto refinar e pensar nas várias opções, eu entendi que, na verdade, nesse primeiro episódio eu deveria falar, né, sobre o que me trouxe aqui. E então eu decidi compartilhar com vocês o primeiro, assim, conhecimento, o primeiro estudo científico que abriu os meus olhos e me fez começar a olhar mais para a minha infância, né? E como a infância afeta quem a gente é hoje. E por que a gente é o que a gente é e como que a gente pode melhorar, né? Ou aprimorar, ou como eu tenho tentado, né, trazer, me resgatar. Então, o primeiro estudo, na verdade, né, eu descobri através desse livro, em português o nome e a capa é diferente, mas é o mesmo livro, em português se chama O Mal Profundo. Ele foi escrito por uma pediatra, né, e eu não quero entrar muito aqui, não quero fazer uma resenha do livro, mas basicamente o que foi que eu vi nesse livro? Na verdade, o que mais me surpreendeu foi porque o estudo que, na verdade, ela menciona, que foi o divisor de águas, né, na carreira dela e como ela, né, hoje, né, ela é uma ativista, né, nessa área, ela vai falar sobre esse estudo que é da década de 80. Então, daí eu já começa a minha primeira frustração, digamos assim. Porque, como eu, né, eu trago, como eu trouxe no episódio de apresentação, né, pra mim tem sido muito altos e baixos. Então, umas coisas que eu descubro me fazem muito feliz, daqui a pouco eu descubro outra coisa que me faz muito mal, e aí por isso que tá sendo nessa fase, assim, de altos e baixos. E uma das coisas que esse livro me trouxe, né, de bom, foi essa questão de, nossa, eu sei porque eu sou assim. Nossa, faz sentido. Eu não tô bugada, né? Eu não tenho um problema. Foi a forma como eu fui condicionada. Então, de certa forma, traz uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, veio aquela frustração de tipo, não acredito que isso é da década de 80. E eu só tô sabendo disso agora e eu nunca ouvi falar disso. Então vamos lá. Basicamente, o que é um insight maior desse livro? Para mim, um insight maior desse livro é esse estudo, chamado Estudo ACEs, que a tradução para o português seria Experiências Adversas na Infância, que é um estudo dos anos 80, em que correlaciona as experiências que a gente tem na infância com a nossa saúde, não só mental, saúde como todo, saúde no sentido, né, saúde física, biológica, até a vida adulta. Então, daí eu já, né, tomo aquele primeiro susto. Como assim? As coisas que acontecem na nossa infância afetam tanto a nossa biologia de uma forma tão intensa que isso vai refletir por toda a nossa vida. Aí aqui eu trouxe alguns dados, isso aqui foi de um post que eu fiz no Instagram um tempo atrás, que eu disponibilizei esse teste. E aí, né, tem alguns dados, né, estatísticos aqui, que eu acho muito interessante. Aí, contextualizando também um pouquinho, esse teste, na verdade, ele é um teste que você autoavaliativo, então você mesmo dá as respostas, é basicamente sim ou não, são 10 perguntas de potenciais estressores, potenciais experiências adversas que tenham acontecido na sua infância, e você responde sim ou não, para cada resposta sim, você ganha um ponto. E aí, basicamente, a somatização desses pontos vai te mostrar a probabilidade, estatisticamente, de possíveis consequências nessa sua fase adulta. Lembrando que não significa só na fase adulta, mas eu tô pegando essa parte aqui porque foi a parte que mais me ofereceu esse insight, né? Saber que
Essas coisas, essas experiências vão te afetar até lá na vida adulta, mas não significa que é só na vida adulta. Desde criança, né, você já tá colhendo esses resultados. Então, vamos lá. Como eu falei, né, de pontuação. Minha pontuação, no caso, é 5. Quem tem a pontuação de 1 a 2, né, que é uma pontuação, lembrando, de 1 a 10, né, então quem tem a pontuação de 1 a 2, esse estudo mostra que essa pessoa, ela vai ter 2,5 vezes mais probabilidade de fumar. 2,6 vezes mais probabilidade de desenvolver doenças pulmonares. 3 vezes mais probabilidade de usar antidepressivos. 4 vezes mais probabilidade de desenvolver uma doença sexual. Só de você ter uma pontuação 1, você já dobra a sua chance de se tornar um alcoólatra. Enquanto que a pontuação 2 deixa esse risco 4 vezes maior. Para quem tem uma pontuação 3, além de tudo isso que eu já falei, a pessoa ainda tem a chance de ter mais depressão crônica e tem 60% mais probabilidade de apresentar doenças autoimunes. Para quem tem uma pontuação 4, além de todos esses, ela tem 4,5 vezes mais probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer, 15 vezes mais probabilidade de cometer suicídio, 1.350 vezes mais probabilidade de usar opioides, né? Para quem tem a pontuação 5, que é o meu caso, além de tudo isso, ela vai ter 76% mais chances de apresentar atrasos no desenvolvimento de habilidades linguísticas, emocionais e cerebrais. Para quem tem 6 ou mais, além de tudo isso, ela também vai ter, né, a probabilidade de ter 50 vezes mais chances de ter sua expectativa de vida reduzida em 20 anos. E ela tem 4.600 vezes mais chances de usar opioides. Durma com barulho desse. E aí, para mim, o mais esclarecedor nesse estudo foi perceber o como que a gente negligencia a infância. O como que a gente acha, né, que não faz diferença, não importa. A gente escuta coisas como, não vai lembrar mesmo. A gente vê muita comparação também, eu passei por isso, aquilo, outro, e não morri, sou aqui, tô bem. Quando, na verdade, essa pessoa tá, inclusive, cheia de traumas. Então assim, esse é um estudo sério, né? Tem várias... Qualquer pessoa pode pesquisar os estudos desses na internet. Experiências diversas da infância. Já existe muito material, muita coisa falando. Inclusive, eu escrevi o meu TCC no mestrado, né? Na pós-graduação, baseado nele. Então, tem muito material. Mas eu sinto que a gente ainda, enquanto sociedade, a gente ainda não percebe. A gente ainda acha que a gente, né, trata a criança como se aquilo ali fosse ficar ali. Quando, na verdade, os frutos são colhidos a vida toda. E eu, sinceramente, eu acho que hoje, né, hoje muita coisa acontece, por exemplo, por exemplo, hoje a gente vê, eu particularmente, não sei se dentro da minha bolha, mas eu vejo muita gente hoje falando sobre autoconhecimento. E eu sinto que todas as pessoas que falam sobre autoconhecimento não precisariam estar falando sobre autoconhecimento se elas não tivessem passado por traumas na infância. É o que eu sinto. Eu sinto que todas essas pessoas, elas começam nesse trabalho, começam nesse caminho, porque elas entendem que o que aconteceu com elas no passado mudaram elas tão drasticamente que hoje ela não consegue não se ver fazendo isso. E que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu, como eu já falei no episódio de apresentação, para mim,
quando eu via falar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essas coisas, pra mim era algo muito, assim, muito abstrato. Eu não conseguia entender. Eu via até os resultados, eu via pessoas que realmente tinham mudado suas vidas, vinham pessoas que tinham mudado a forma de ser, sua abordagem, pessoas que... eu via o resultado, mas eu não conseguia me conectar com aquilo. E por isso que eu falo que pra mim a chave, né, a chave para abrir a porta do autoconhecimento só veio através do conhecimento, porque para minha mente eu não consigo ser tocada pelo abstrato. Eu precisava do concreto. Valorizo muito quem não precisa, mas é o meu caso. E assim como é o meu caso, eu acredito que tem muitas pessoas que não conseguem mergulhar, não conseguem realmente fazer mudanças na sua vida porque elas não têm a base concreta e científica. Por exemplo, eu tenho 1 ano, mais ou menos, que eu mudei minha alimentação radicalmente. Passei de sedentária para uma pessoa ativa. Para quem me acompanha, né, para quem é meu amigo, foi praticamente do nada. Eu tinha, sei lá, 5 anos sem fazer nada. De repente estava fazendo exercício todos os dias, praticamente, até nas casas das pessoas, improvisando e tal, para não perder o dia. E eu sou uma pessoa totalmente... eu não digo totalmente, mas eu tenho trabalhado muito em mim essa questão já tem um tempo, essa questão do padrão de beleza. Então, pra mim, eu realmente não me importo como as pessoas me veem em relação ao meu corpo. Então, era totalmente não por vaidade. Não era por vaidade de forma nenhuma. E essa mudança só ocorreu depois que eu tive acesso a dados estatísticos, a ciência, a conhecimento. Eu não conseguia me motivar a malhar, a correr, a comer mais saudável, apenas porque eu preciso, sei lá, emagrecer. Não é motivação suficiente para mim. Eu realmente não conseguia me conectar com aquilo porque eu já estava desvinculada dessa questão da beleza. Estou trabalhando muito, como eu tô falando, mas no geral eu considero que hoje eu sou uma pessoa que não me importa tanto com a opinião dos outros em relação ao meu corpo, ao jeito que eu sou, ao jeito que eu aparento. Então isso de certa forma é ótimo, mas de certa forma fazia com que eu não tivesse essa motivação. E aí fazia com que eu não tivesse essa motivação pra ser disciplinada em relação à academia, à dieta e coisas assim. Mas, compartilhando aqui novamente, uma das coisas que a gente vai falar muito também nesse podcast é sobre morte. E aqui eu já vou abrir então esse portal. Desde sempre, eu sempre tive uma ansiedade em relação à morte, em relação a morrer. E aí, entre as várias questões, inclusive também na minha infância, mas pro contexto de agora, o que eu quero dizer é porque eu sempre tentei prevenir a morte da forma em que eu conseguia, né? E eu nunca associei a minha alimentação, ao fato de eu fazer atividade física, com esse medo da morte. Foi só no momento que eu fui ler as estatísticas, que eu li os dados de como eu estava tratando, do jeito que eu estava tratando meu corpo, do jeito que eu estava comendo, eu estava me colocando mais perto da morte. E aqui, obviamente, né, não precisa entrar, mas morre de qualquer jeito. Eu sei, gente. Mas o fato de que eu tenho uma ferramenta na minha mão que pode hoje, né, evitar, né? Porque quando a gente fala, acidente, não sei o que lá. Mas se não houvesse acidente, se você realmente for morrer de velhice, quão bem você vai chegar nessa velhice? Então, esse era o meu ponto. Porque eu queria chegar bem, eu queria viver uma vida
longeva, sempre quis, eu falo, eu quero morrer com 100 anos. Esse é o meu objetivo. Talvez daqui a um tempo mude, mas nesse momento hoje, meu sonho é chegar aos 100 anos, dormir e morrer bem, bem na paz mesmo. Esse é o meu sonho. Eu invejo todos os velhinhos que chegam aos 100. Mas, obviamente, eu não quero chegar nessa idade debilitada, entendeu? Então, assim, quando eu tive acesso ao conhecimento das estatísticas, os dados, né, a probabilidade de quem não faz exercício e de ter diabetes, de ter problema do coração, de ter um infarto, a probabilidade de quem só come gordura, de comer muito carboidrato, do que o açúcar, tudo isso foi o que fez eu, eita, eu não tô caminhando nessa direção do que eu quero, que é chegar aos 100 anos, né, que tem uma vida longeva com saúde. E foi só aí que eu comecei a mudar. E aí eu mudei radicalmente. Para as pessoas que vêm de fora, parecia até que eu estava doente ou alguma coisa, porque eu realmente mudei radicalmente. Mas eu mudei porque eu tive acesso à informação que eu não tinha. E eu não tinha essa informação, não era porque essa informação não chegava, mas a forma como que ela chegava era uma forma sutil. E aí, quando você começa a ver números, no meu caso, que pra mim é surreal, quando eu vejo números, pra mim não tem como mais eu voltar atrás. Então, a forma que eu funciono, basicamente, é assim. Eu tenho muita dificuldade em simplesmente sentir. E o que me motiva a essas mudanças, normalmente, é algo externo, não interno. Então, para eu enxergar que tem algo de errado na forma como, né, nesse exemplo que eu dei como eu como é meu estilo de vida, eu preciso de ver um dado externo. Então, eu não vou sentir, né? E foi exatamente isso que, né, eu acho que faltou quando eu estava... Quando eu tive essas oportunidades de talvez me aventurar, né, nessa questão do autoconhecimento, porque eu não tinha algo assim palpável que me permitisse mergulhar. E então, né, primeiro, como eu falei, foi esse livro. E esse livro, na verdade, ele só foi a porta de entrada, porque antes disso eu já estava estudando sobre, né, educação positiva, eu fiz a minha pós-graduação na área, fiz o meu TCC, né, foi sobre violências invisíveis na infância. E aí tudo isso, quando eu estava escrevendo, quando eu estava estudando, querendo ou não, não tem como, a gente começa a se perguntar, né, começa a se reavaliar e aí quando eu vi, eu já tava assim, meu Deus, eu preciso de mais, né? E aí sim, eu comecei então a enxergar que eu tava me abrindo para o autoconhecimento, entendendo o meu passado, a forma como eu funciono. E eu separei aqui também sobre um outro post que eu fiz lá no Instagram, falando sobre essas coisas, essas características nossas que a gente cresce achando que é a nossa personalidade. E muitas vezes, na verdade, é só a forma como a gente aprendeu a lidar com certos traumas. E aí, eu fiz esse post e eu vou trazer também um exemplo meu. Aí, o primeiro, né, para quem ouviu o meu episódio de apresentação, eu falo sobre a questão do ser perfeita, né? Então, assim, o primeiro é uma dessas características que às vezes a gente acha que é só personalidade, mas pode, na verdade, esconder, né? Algo sobre a nossa infância, é o perfeccionismo.
E aí tem aqui a definição, né? Estabelecimento de padrões irrealisticamente altos para si mesmo como uma maneira de obter aprovação e evitar críticas ou rejeição. E aí eu me vejo muito nesse primeiro exemplo, porque eu, na minha configuração familiar, eu sentia o carinho, o amor, o afeto quando eu era perfeita. Eu ouvia elogios, né? Eu tinha atenção quando eu era perfeita. Então, a melhor aluna. Então, quando eu ouvia isso, eu queria mais, porque era a única forma, naquele momento, na configuração, que eu sentia que eu era olhada. Então, quando eu, né, escutava de um professor, né, tal, a Jéssica aluna nota 10, Jéssica, me dava essa sensação de que eu importo. E aqui, né, pode parecer para muitas pessoas, não, mas eu já tenho né, já sou dessa forma mesmo e tal, mas até que ponto, né? Até que ponto é nosso e até que ponto vem dessa questão de performar. Eu, particularmente, eu tenho muita certeza, olhando para minha história, que o meu vem muito dessa vontade de ser vista, porque eu não tenho outros exemplos, não consigo ter acesso a outros exemplos em que eu era elogiada, olhada de forma amorosa fora desse campo. Então tudo era nessa questão, a boazinha, a quietinha, a na perfeita, né? E é algo que foi trazendo para a vida toda. Então, para mim, trabalhando na vida adulta, na faculdade, era muito difícil eu aceitar que eu cometi um erro. Aceitar que eu cometi um erro. É ainda, até hoje, muito difícil. Então, para mim, quando eu estou tendo uma conversa, um diálogo, e eu não percebo, né? Primeiro é isso, eu não percebo que eu errei, mas a pessoa está tentando me convencer de que talvez eu tenha cometido um erro, o meu, como é que eu posso dizer? A minha reação, né, é de revidar, é de provar que eu não cometi um erro, porque eu não cometo erros. Então, eu entro nesse modo reativo de luta e eu acredito piamente que existe essa justificativa e que eu não errei, entendeu? Então, assim, é uma dinâmica que se a gente não começa a observar, né, de fora, assim, e tomar consciência, a gente fica preso, como eu fiquei por muitos anos, nesses ciclos que só se repetem, entendeu? E aqui eu tô falando de relacionamento familiar, de relacionamento amoroso, de amizade, de tudo, mas basicamente eu tenho vários, né, momentos assim que eu penso que eu falo, eu só estava completando esse ciclo, que é o que tá impregnado, né, configurado em mim. Vamos pro próximo. Desapego emocional. Esse também eu consigo me identificar, né? Dificuldade em formar ou manter relacionamentos próximos devido ao medo de vulnerabilidade de ser ferido. O famoso guarda alta, né? Você mantém a guarda alta. É algo também que, na minha experiência, eu fui vendo muito. Então, principalmente, eu acho que mais na adolescência que eu fui percebendo isso. Eu tinha a forma como eu me relacionava era, de certa forma, de um lugar de superioridade. Então, eu demonstrava propositalmente, e de novo, inconscientemente, mas propositalmente, de que eu não me importava, que eu não estava afim, que eu não fazia questão. Aqueles mesmos joguinhos, né? Isso fica muito mais evidente, principalmente em relacionamentos amorosos, eu acho. Quando a gente tem aqueles jogos, principalmente, né?
por essa questão de gênero, eu vejo muitos exemplos, não necessariamente só por conta da infância, mas por conta dessa expectativa da nossa sociedade, né? Então, eu me lembro muito, assim, no momentos de adolescência, de que é assim, você junta aquela questão da superioridade com essa questão de eu não posso demonstrar, eu não posso ser vulnerável. Então, por mais que eu tenha um afeto, eu goste, eu não vou falar. E eu vejo isso também muito, minha irmã, já, nós duas temos muita, por exemplo, é algo também que nós estamos trabalhando, mas a gente tem muita dificuldade em dizer eu te amo. E eu a amo, obviamente, mas é muito difícil pra mim, eu sei que é difícil pra ela. Como é que eu posso explicar? Requer um esforço, não vem natural, né? E por isso também que depois, né, na vida adulta, eu tinha essa coisa, é até uma coisa engraçada, porque eu falava, ai, não pode dizer eu te amo, né? Era a minha desculpa. Não dá pra dizer eu te amo pra todo mundo, porque eu te amo uma coisa muito forte. O que é, gente? Mas assim, eu tinha justificativa pra isso também. Eu achava, essa era a minha forma de definir o amor. Eu achava que eu só podia dizer eu te amo para alguém se eu fosse capaz de dar a minha vida por aquela pessoa. Essa era a minha definição de amor. Então eu achava que o fato de eu não saber ainda se eu daria a minha vida por aquela pessoa, se eu não ter aquela certeza, significa que eu não a amo. E essa era a minha métrica, esse era o meu padrão de amor. E é uma coisa que eu ainda trabalho muito. Eu acho que o fato, né, de eu ter o relacionamento que eu tenho hoje já me ajudou, assim, 1000%. Então, sai mais natural entre a gente, porque eu aprendi. Mas com as outras pessoas, eu sinto que é muito difícil ainda. Mas é algo que estou melhorando. Vamos lá, próximo tópico. Defensividade. Eu juro pra vocês, eu não tinha lido antes. Eu escrevi isso abril de 2024. Eu escrevi isso, então tem quase um ano. E eu não tinha lido hoje. Mas é basicamente o que eu falei aqui, que é defensividade. Que é reagir defensivamente a crítica ou ameaças percebidas para se proteger de se sentir vulnerável ao exposto. Que vai basicamente com o que eu falei anteriormente sobre essa minha questão do perfeccionismo. Porque quando eu recebia críticas, né? Quando eu recebo críticas, eu entro na defensividade. Porque eu não aceito que eu errei. Porque eu não erro. Porque eu sou perfeita. E aí entra naquele ciclo que eu comentei, né? Outra característica que eu me identifico muito. Nossa, todas... Eu não achava que eu ia me identificar com todas, não. Mas parece que sim. É querer agradar as pessoas a qualquer custo. Que eu também falei no episódio de abertura, né? Sobre isso. Então, a definição é priorizar excessivamente as necessidades e opiniões dos outros para evitar conflitos e manter um senso de segurança e aceitação. E aqui entra aquela questão sobre dizer não e sobre impor limites, que é algo muito novo para mim. Eu tô aprendendo isso, eu diria que de 1 ano para cá, a dizer não. O que tem me ajudado, na verdade, é eu esperar. Eu via que eu tava tão condicionada a dizer sim, que não importa. A pessoa me mandou uma mensagem, você pode, amiga, pode fazer um favor? Não sei o que, vamos tal dia, tal lugar? Vamos, não sei o que lá. Pra mim era, mandou, é sim. Não tem outra alternativa, não tem que ver, não tem, vamos, a não ser que eu tenha uma desculpa. E eu lembro também de que às vezes eu não queria ir, e pro não querer ir, eu dizia sim, e aí chegava no dia eu não tava afim, mas eu já sabia que eu não queria ir antes, mas aí, agora o que eu vou fazer? E aí eu tenho que inventar uma mentira. Eu realmente,
tô doente, não tô me sentindo bem, não sei o quê. Então eu criava um desconforto em mim e um desconforto na pessoa que tava contando comigo. E eu no dia simplesmente vejo que não tava a fim de ir, e aí no dia eu falo que não vou. Invento uma, né, desculpa, tô doente, não tô me sentindo bem, aconteceu alguma coisa, coisa de última hora, blá blá blá. Porque eu não fui capaz de lá no começo respeitar a minha vontade, que já era minha vontade inicial, que já era de não ir, que já era de dizer não. E porque esse lugar de ouvir, né, de falar pra pessoa não e ver saber essa expressão de nossa, né, frustração, desapontamento, seja lá o que for, pra mim é um gatilho muito tremendo, assim, é um gatilho muito tremendo, porque eu não consigo sustentar essa expressão de desapontamento. Pra mim é muito difícil. E aí entra de novo em tudo que eu comentei naquele episódio de apresentação, de como que eu aprendi, né, a ler as expressões das pessoas muito cedo, então eu antecipava as necessidades dela para evitar que o humor delas mudasse. Então, assim, eu queria que todo mundo ao meu redor tivesse feliz, porque se elas não estão felizes, a probabilidade delas serem, né, violentas comigo, má comigo, não me tratar de uma forma legal, é muito maior. Próximo, autossabotagem. Engajar-se em comportamentos que minam o próprio sucesso ou bem-estar, frequentemente como resultado de sentimentos profundamente enraizados de desvalorização ou medo ou fracasso. Aqui é algo que, na verdade, eu vejo muito, que é aquele medo tão grande de fracassar que, por exemplo, você perde a oportunidade que se apresenta à sua frente. E aqui em várias situações. Então, por exemplo, é aquele relacionamento que você tá tendo que é diferente, que é saudável, que a pessoa te trata bem e tudo, mas alguma coisa acontece que você não consegue se sentir segura dentro desse relacionamento, por exemplo, e aí você busca coisas de fora pra justificar. Tem um exemplo legal, eu não sei se tem, nem sei se tá muito a ver com esse tópico, mas tem um exemplo que tá no caso, né, fala sobre essa questão do embasamento científico também. Eu não vou lembrar agora o autor, mas qualquer coisa eu pesquiso. Que é a gente se sente confortável no familiar. O familiar é o seguro. Então, tudo, voltando de novo para essa questão da infância, por mais que a gente tenha passado por situações difíceis, traumáticas de violência na infância, aquilo ali vira nossa referência do que é normal. Aquilo ali vira nossa referência do seguro, do confortável. Então, às vezes, muitas pessoas, elas chegam até a encontrar, né, um relacionamento, uma amizade e tal, alguma coisa tranquila, que é totalmente o oposto do que ela viveu, talvez, de viver em um lar de gritos, de brigas, de violência, por exemplo. Mas aí, quando ela chega nesse lugar, aquilo ali a deixa insegura. Então, ela sente, né? Aí tem, por exemplo, algumas pessoas que, por exemplo, meu relacionamento é tão entediante, por exemplo, quando não tem brigas, quando não tem... Elas não conseguem perceber que aquilo ali é simplesmente um relacionamento saudável. Na cabeça dela tá entediante, não tem nada, ao ponto de que ou ela se auto-sabota e desiste daquilo ali, ou a outra pessoa que meu Deus, não tô entendendo, né? Então, se afasta, acaba terminando
por conta dessa necessidade de conflito que a pessoa tem, mas essa necessidade de conflito basicamente é porque essa é a forma que está condicionada a ela do que é segurança, do que é seguro, do que é confortável. Então, às vezes o desconforto, a montanha-russa, esse relacionamento de altos e baixos é o normal para aquela pessoa. E aí, por isso que quando a gente não tá consciente dessas coisas, né, a gente meio que deixa a vida levar nesse ciclo e nunca para. E vai ser isso mesmo, até a gente conseguir olhar de fora e talvez conseguir ser agente transformador que vai aí então decidir, não, eu quero parar com esse padrão e eu vou tomar atitudes conscientes diferentes que façam com que eu reaprenda, recondicione a entender que o que é conforto, o que é normal, o que é segurança e não o que eu estou acostumada. E aí tem um exemplo de uma pessoa, não vou citar o nome, mas tem uma pessoa próxima a mim que uma vez estava conversando sobre comigo, e aí essa pessoa tava falando, nossa, Jéssica, é tão estranho agora que eu tô aqui ela tava se referindo ao novo lugar onde ela estava, né? É tão estranho agora que eu tô aqui. Aí por que ela? Não tem grito, não tem briga, é todo dia normal, é uma paz. Então ela tava falando coisas boas, mas o jeito que ela tava falando, é muito estranho. Tipo, eu não tô acostumada a ir ainda a isso. Então, e isso acontece em vários outros fatores. Como eu falei, eu não consigo me identificar pessoalmente com essa questão da autossabotagem nesse sentido. Porém, eu consigo ver essa relação de como a gente se acostuma com essa questão de confortável. E aí, no futuro a gente tem essa referência do que é normal, do que é saudável, que tá distorcida em vários outros aspectos da minha vida, né? Não necessariamente da autossabotagem, mas em vários outros aspectos da minha vida. Como, por exemplo, essa relação com as crianças, né? Hoje eu trabalho com a infância, eu trabalho com crianças. E aí, no começo, eu tinha essa referência do que era normal e eu lembro que me assustava, era realmente assim, meu coração acelerava quando eu via, por exemplo, uma criança chorando e o pai e a mãe conversando, acolhendo, falando tá tudo bem, tipo, a criança derrubou, sei lá, o leite e tal, e aí o pai, não, tá tudo bem, o que é que a gente faz agora? Vamos limpar, cadê o paninho, nananã, e a criança de boa, a criança tinha acabado de derrubar algo, e a criança tava pegando o paninho, limpando sem medo, mas em mim causava medo. Eu ficava assim, com medo, não sei nem se com medo por mim ou pela criança necessariamente, mas eu lembro disso assim, e eu lembro também o que é a parte mais legal, que eu acho que é a parte mais interessante sobre todo esse assunto, sobre tudo que a gente vai falar sobre aqui, é porque tem como a gente mudar, tem como a gente mudar esse curso. Então, nada do que a gente tá falando, por mais que eu traga, né, esses dados assim que são aterrorizantes, não é pra assustar, mas é pra gente tomar as rédeas da situação e mudar o curso, né? E aí, voltando a esse exemplo, eu lembro também quando aconteceu o contrário. Quando eu já tinha mudado o suficiente, crescido o suficiente, que essas situações não me causavam mais medo e eu agia assim com minhas crianças, né, de maneira respeitosa e tal, já durante todo esse processo aí de educação positiva. E eu lembro de quando eu estava com uma outra família, anos depois, e ao alimentar essa criança, a mãe deu assim, leve tapinha na mão, assim. Eu nem lembro agora exatamente qual foi o motivo, talvez ele não quis, ou talvez ele jogou no chão, não sei, mas aí a mãe deu um leve tapinha na mão. E isso me assustou. E aí eu tomei um susto. E eu lembro que
a pessoa percebeu e ela olhou pra mim, né, e meio que parou, porque eu tomei o susto, porque eu não... Aquela cena já não era o meu padrão de normal, já não era o meu padrão de natural. Então, quando aquilo ali aconteceu, me assustou. E aí como hoje me assusta. Então, hoje, quando eu vejo, né, situações como essa, eu tomo susto. Porque eu já meio que consegui mudar, né, esse condicionamento que estava enraizado, né, em mim. Vamos lá, estamos quase acabando. E esse aqui é muito comum mesmo, né? Que é um reflexo definitivamente também da nossa infância. Que eu não vou lembrar exatamente a frase específica, mas basicamente né, que o primeiro relacionamento abusivo que a gente tem é em casa, com os nossos pais. Eu até lembro agora uma autora que fala muito sobre isso. Nossa, se eu tivesse lido isso antes, eu tinha pego o livro dela. Deixa eu olhar, gente. É alguma coisa sobre o amor. Tudo sobre o amor. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo. Tudo sobre o amor, da Bell Hooks. E ela fala muito sobre isso. Então ela fala sobre essa questão. Nossa, queria ter... Deixa eu ver se eu acho a frase. Deixa eu ver se eu acho a frase dela aqui. Gente, se eu não me engano, eu usei essa frase no meu TCC. Não achei meu TCC impresso, mas eu tenho ele aqui no e-mail. Vamos ver. Achei. Uma das lendas sociais mais importantes que devemos desmistificar, se quisermos nos tornar uma cultura mais amorosa, é a de que ensina aos pais que abuso e negligência podem coexistir com amor. Abuso e negligência negam o amor. Cuidado e valorização, os opostos de abuso e humilhação, são a base do amor. Ninguém pode legitimamente reivindicar ser amoroso ao se comportar abusivamente. Ainda assim, os pais fazem isso o tempo todo em nossa cultura. As crianças são informadas de que são amadas mesmo quando estão sendo abusadas. E aí não tem a frase exata, mas basicamente ela vai falar que essa é a raiz de o porquê muita gente se envolve em relacionamentos abusivos, não conseguindo sair, ou se saindo de um, se envolvendo em outro. E aí ela vai falar que é por conta dessa questão que eu comentei agora, dessa questão de referência. Então, a referência de amor daquela pessoa tá deturpada, porque é o normal dela. Ela era amada dessa forma abusiva. Então, e aqui, entre aspas, né, obviamente, porque como ela falou, uma coisa não pode coexistir com a outra, mas no sentido de que eu cresci ouvindo dizer que eu era amada, mas tudo isso aconteceu comigo. Então, isso igual amor. E eu quero ser amada, então eu me sinto amada dentro dessas condições. Então, não sei, foram muitas coisas, eu confesso que eu não sei exatamente qual era o caminho que eu estava tentando buscar nesse episódio de hoje, nesse primeiro episódio. Eu só queria trazer um pouco, né, de como eu falei, das minhas experiências pessoais, mas ao mesmo tempo tentar trazer um pouco desse conhecimento científico todo que está aí tão disponível para a gente de tantas formas, em formas de livros, em formas de podcasts, em forma de TED Talks, tá tão disponível, mas infelizmente ainda para ter acesso, a gente precisa tomar a rédea da situação. Ele não chega pra gente de forma espontânea. Ou quando chega dessa forma sutil, como eu falei. Então, a gente precisa se tornar agente mesmo da nossa vida para conseguir tomar as rédeas da situação e tentar mudar, gente, porque eu realmente, como eu também falei no primeiro episódio, né, naquele episódio de apresentação, eu decidi fazer isso porque eu realmente sinto tristeza. Eu sinto tristeza
quando eu penso que existe a possibilidade de pessoas partirem desse mundo, dessa terra, sem realmente se conhecer. Isso me corta o coração. E é por isso, né, que eu decidi deixar essa minha pequena contribuiçãozinha através desse podcast, porque eu acredito que talvez, né, eu possa alcançar algumas pessoas que ainda não ouviram falar sobre o assunto, seja através dessa questão de trazer a parte científica, né, porque, como eu falei, eu entendo quem não consegue acessar o autoconhecimento através da forma abstrata e precisa dessa parte científica, porque esse foi o meu caminho. Então, eu estava sentindo falta de algo nesse sentido, então fico muito feliz de deixar essa minha marquinha no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo episódio. E lembrem-se, o conhecimento direciona, mas só o amor iluminará o caminho. Um cheiro!